Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa entrar na sua vida, entrar na sua casa. Nós estamos iniciando aí mais um ano, né? Hoje é o primeiro dia do ano de 2021, mais precisamente 8h59 da manhã. E nós estamos aqui para podermos gravar mais um vídeo e compartilhar com vocês, meus irmãos, aquilo que vem da parte de Deus. Haja vista que nós temos procurado trazer aqui sempre uma mensagem que venha da vontade de Deus, não da nossa vontade, não do nosso ego. Não usamos esse canal para mandar indiretas para alguém, para perseguir alguém. O que nós viemos aqui fazer é fazer o trabalho que um dia o Senhor Jesus orientou que os seus discípulos fizessem. Ide por todo o mundo e pregai. E pregai o quê? Pregai esse evangelho que salva. Meus irmãos, eu entrego na mão do nosso Deus, mais uma vez, essa gravação, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa, ó Deus, nesse início de ano, abençoar as nossas vidas, que as pessoas possam fazer o que é certo, ó Deus, fazer o que é certo, se é que elas querem realmente que o ano de 2021 seja um ano diferenciado do que foi, ó Deus, 2020. Que o Senhor dê a direção dessa mensagem, que o Senhor abençoe todos os lares e que o Senhor tome nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Bem, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, meus irmãos, depois de Deus haver formado o mundo, ele ter formado tudo o que existe, ele pegou do pó da terra e ele formou o homem. E deu ao homem o domínio sobre todos os seres, inclusive deixou o homem na incumbência de dar nome aos animais. E deu ao homem o domínio sobre a terra. Então Deus pegou o homem e levou o homem lá no jardim, assim eu entendo, e disse assim: você está vendo essa árvore aqui? De todo fruto, de tudo que há no jardim, você pode comer. Mas dessa árvore você não comerás, do fruto dessa árvore, do bem e do mal, você não comerás. Porque no dia que dela você comer, você vai morrer. Na verdade, meus irmãos, quando Deus formou o homem, Deus não formou o homem para o homem morrer. Deus não formou o homem para não morrer. Não existia até aquele momento, a morte no mundo. A morte não tinha entrado no mundo. A morte não tinha entrado no mundo. Então, o que aconteceu? Satanás, que é o sedutor, astucioso, aquele anjo decaído que se rebelou contra Deus, ele ouviu este momento em que Deus falou isso com o homem. Ele ouviu. Porque Deus não nos fez para nós sermos uma marionete na mão dele. Deus nos deu o livre arbítrio de nós decidirmos o que nós, pessoal,
vamos resolver da nossa vida. Ele deixou na mão de Adão a decisão. Estava na mão dele. Embora Eva comeu, mas Adão estava com a decisão de ele dar ouvido a Deus ou dar ouvido a Eva. A quem que ele deveria dar ouvido? A Deus ou a Eva? Ele deveria dar ouvido a Deus, porque Deus falou com ele. Deus avisou ele. Então, no momento em que ele comeu daquele fruto, ou seja, não foi o fruto, foi a desobediência a Deus. Porquanto não ouviste a minha voz. Porquanto não ouviste a minha voz. O problema da humanidade, o problema que nós temos visto nos nossos dias é o quê? É Deus falando para a humanidade: porquanto não ouviste a minha voz. Então, quando ele desobedeceu, deixou de dar ouvido à voz de Deus e comeu, fez aquilo que não era para fazer, o que aconteceu? A morte entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E Deus, ele tentou de todas as formas frear o pecado no homem. Fazer o homem ser um cumpridor dos seus mandamentos, das suas palavras. Você veja que a violência desenvolveu tanto na terra, depois que a morte, depois que o pecado entrou no mundo, que no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia diz que o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele resolveu acabar com tudo. Mas Noé achou graça. E Deus poupou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, e deu a ordem para que ele construísse uma arca, porque Deus ia dar cabo de toda a humanidade. Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da violência, da malícia, da maldade que estava desenfreada nas atitudes dos homens, que não é diferente dos dias de hoje, não é diferente dos dias atuais. Então, meus irmãos, Deus, depois, que veio o dilúvio, que abaixou as águas, Deus resolveu constituir um povo por meio de Abraão. E ele pegou e falou: Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar onde eu te mostrarei. De Abraão nasceu Isaque, o diabo lá armou para nascer Ismael, que depois veio ser inimigo do povo de Deus, os ismaelitas, entendeu? E veio a nascer Isaque. E de Isaque nasceu ali Jacó, que passou a se chamar Israel, e de Jacó as 12 tribos de Israel. E dali foi configurando o povo de Deus. Mas Deus não conseguiu fazer com que seu povo seguisse as suas leis. O povo sempre caía no pecado da idolatria, da feitiçaria, da desobediência. O povo estava sempre se desviando dos caminhos de Deus. A grande decepção de Deus foi quando o povo pediu para si um rei. Deus é que governava sobre o povo, mas o povo foi e pediu um rei. E Deus fala lá em Samuel o que iria acontecer depois que a gerência, a gestão da vida do homem passasse para a mão de um rei. E até hoje a humanidade sofre porque a gestão democrática, a gestão social, a gestão civil está na mão desses políticos, desses governantes, que você vê como é que eles regem as nações. Mas porque o povo não quis Deus. As pessoas não querem Deus. Os seres humanos, a humanidade, não quer Deus. A humanidade virou as costas para Deus de uma tal forma, como se Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, aquele que nos criou, não existisse. A humanidade ignora o seu Filho Jesus.
E lá no livro de Mateus, pessoal, nós vemos ali que o pecado entrou no mundo, né? E Deus tentou de todas as formas, pessoal, fazer o povo dele um povo santo, que obedecesse a sua palavra, mas não conseguiu. O pecado continuou seduzindo o homem continuou colhendo os frutos do seu pecado, porque era lei, havia uma lei que todo aquele que pecasse iria morrer, todo aquele que se transgredisse o caminho do Senhor iria morrer, e você imagina se isso acontecesse até os dias de hoje. Nós não ia ter cordeiro, não ia termos animais, porque o povo peca toda hora se comete transgressões, não é verdade? Imagina ter que toda vez ter que pegar um cordeiro por uma família para apresentar, não ia ter mais disso. Então o que Deus fez? Deus pegou e enviou o plano da salvação por meio do seu Filho Jesus. Eu vou enviar o meu Filho para que ele seja o Cordeiro Pascual, para que ele venha morrer em favor do pecado do povo. O meu Filho vai lá embaixo, vai nesse mundo, ele vai ser sacrificado na cruz do Calvário, vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E nesse momento em que ele morrer, ali na verdade ele está vencendo a morte. Aquela morte que Jesus teve na cruz, ali ele estava vencendo a morte. Ele estava vencendo, ele se fez sacrifício, ele foi oferecido, o Filho de Deus foi oferecido ao mundo como Cordeiro Pascual para que os pecados fossem perdoados. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 1 de Mateus, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus se manifestou, pessoal, com esse propósito, com essa prioridade de salvar o povo dos seus pecados. Mas por que salvar o povo dos pecados? No livro de Romanos, capítulo 6, 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então o que o Senhor Jesus estava querendo salvar a humanidade, salvar a todo aquele, pessoal, que o aceita como seu salvador, todo aquele que aceita seu sacrifício, é salvar para que as pessoas não recebam esse salário que é a morte por causa da atuação do pecado em suas atitudes. Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende? Aquele pecado que um dia entrou lá atrás por Adão, por ele não dar ouvido à voz de Deus, e que esse pecado vem destruindo, consumindo a humanidade, e Deus tentando de todas as formas a tirar o povo do pecado, a fazer as pessoas sair do pecado por amar a Ele. Deus não quer que ninguém seja obrigado, Deus não quer que as pessoas sigam Ele por obrigação, mas sim por amor, meus irmãos. Eu não sirvo a Jesus por obrigação, por ter medo do inferno. Eu sirvo a Jesus porque eu amo. Eu aprendi a amar Jesus. Eu amo Jesus. Muitos momentos eu me pego chorando, porque eu não tenho palavras para expressar o meu amor por Jesus. Eu me lembro uma certa ocasião que eu era pastor de uma certa igreja, no ministério antigo, e esse ministério antigo, muitos líderes que estão ali, fariseus hipócritas, muitos que estão ali revestidos ali de liderança, entendeu? Que são os fariseus hipócritas, pessoal, da pior qualidade. São os Caifás.
Tem muitas lideranças aí de muitos ministérios que são os caifás, fariseus hipócritas, entendeu? Então esse líder, ele começou a me perseguir, e ele foi e me puniu, porque nesse ministério, quando quer abençoar o pastor, dá casa boa para ele, dá um salário bom para ele, dá um carro bom para ele e dá para ele uma boa igreja. Uma igreja que tem uma arrecadação lá em cima. Entende? Isso é abençoar o pastor para eles. Entendeu? Jesus, quando quis abençoar seus discípulos, entendeu? Ensinou eles a lavar os pés uns dos outros, a amar uns aos outros. Quando Jesus quis abençoar seus discípulos, ele dizia por todo mundo e pregar o evangelho. Eu estou enviando vocês por meio de lobos. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Entendeu? Então esses fariseus hipócritas, quando você não é uma pessoa que fica cheirando muitos deles, aí eles punem você, eles ignoram você, ele afasta você. E ele foi e me colocou numa igreja pequenininha. Mas eu sempre tive a visão, meus irmãos, de ser um ganhador de alma. O ganhador de alma não escolhe o tamanho do local para onde ele vai. Se a igreja que ele tem vai ser porcelanato no chão ou se vai ser um simples cimentado. O que ele quer é ganhar almas. Para onde ele vai? Tem almas a ser ganhas? Então ele vai de coração. E eu fui. Então teve um outro líder que ligou para mim e perguntou: o que foi que você fez? Porque quando você vai para uma igreja pequenininha, né, na visão deles, quando você está numa igreja grande, de destaque, e você vai para uma igreja pequena, é porque você pecou. É porque você fez alguma coisa errada. Aí ele me perguntou: o que foi que você fez? Eu falei: não fiz nada. Então por que você está aí? Eu respondi para ele: porque é a forma que Jesus encontrou de me amar. E eu fui muito amado naquele lugar. Muito amado, pessoal, naquele lugar. Eu era amado, eu tinha consideração até dos bandidos que tinha no lugar, porque muitas das vezes eles estavam lá na porta da igreja, fazendo lá os negócios deles lá, que era numa comunidade, e muitas das vezes ele falava: ô seu pastor, olha, nós estamos aqui com o senhor. Respeitava, sim senhor, seu pastor. Entendeu? Porque eu estava ali amando a Deus, ganhando almas para Jesus, e ajudamos muito aquela comunidade ali, ajudei muito aquela comunidade, entendeu? Esse é o trabalho do homem de Deus, é ganhar almas, é levar essa palavra, essa mensagem que salva, e Deus fez isso. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que morresse em nosso lugar. Olha a dor de um pai. Tanto que naquele dia, quando o Senhor estava lá na cruz, a Bíblia diz que a terra tremeu, tudo ficou escuro em trevas, mortos ressuscitaram. Para você ver o quanto que Jesus venceu a morte naquele dia. E você, meu irmão e minha irmã, você que me ouve neste momento, você vai ficar na morte da mentira? Você vai aceitar ficar na morte do engano? Na morte desse adultério, na morte dessa prostituição, na morte desses vícios, dessa prevaricação, dessa orgia? Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Significa dizer que só existe uma forma de nós chegarmos à vida eterna, é levantarmos a nossa mão e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Tá certo, meus irmãos? Nós vamos dar continuidade mais nessa fala nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a você. Você quer ter um 2021 de vitória, um 2021 abençoado? Não permaneça no pecado. Ande na presença de Deus. Pratique a palavra dele. Então serás tu um bem-aventurado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.